Hello people, how are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. We are going to start our class, English class numbers, lesson number 7. And it's good. It's good because we almost finished this subject, okay? So in this classroom, nessa sala, né, nessa aula, vamos dizer assim, we are going to practice. Nós estamos indo praticar. Nós vamos praticar um pouco mais, treinar, né, aquilo que nós já vimos, porque praticamente nós já estamos concluindo o conteúdo do bimestre. E logo após você assistir essa aula, você irá verificar na plataforma o link de uma atividade valendo ponto para você fazer. Okay? Uma atividade online, provida pela Google, né, no caso, pela plataforma do Google, onde você vai responder um testezinho que eu coloquei para você, tá bom? Esse teste ele vale ponto e eu vou, vamos dizer assim, considerar até semana que vem para você poder responder. Mas, se possível, responda logo hoje ou amanhã, durante essa semana, tá bom? E nesse teste é obrigatório você colocar o seu e-mail, né, e o seu nome. O e-mail pode ser o mesmo e-mail que você acessa a plataforma, mas também utilize a plataforma, né, no caso do ProESC, mas você também utiliza para realizar isso, só para questão de registro, tá? E vai ter também o seu nome no teste, o espaço para você colocar o seu nome no teste para mim saber, tá? Não somente pelo e-mail, mas porque às vezes o e-mail é diferente, tá? Você pode estar utilizando o e-mail do seu pai, da sua mãe, enfim, mas aí você vai poder utilizar, você vai poder responder o teste e colocar o seu nome normal, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos praticar um pouco mais, vamos treinar, ok? Let's practice. O que nós já vimos, né? Já finalizamos a parte do possessive case, genitive case, interrogative pronouns and verbs, né? Verbos, tanto regulares quanto irregulares, que não interessa tanto essa definição agora, mas sim no próximo assunto, que como eu já falei na aula anterior. Então, hoje nós vamos para uma aula, né, uma questão técnica, uma parte, na verdade, prática, né? Um exemplo prático que eu vou colocar aqui para você, e aí para você prestar atenção em alguns detalhes, para já te ajudar a fazer essa atividade, tá bom? Você também pode assistir as outras aulas, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá, vamos começar agora. Deixa eu passar aqui para a lousa, peraí. Quadro online. Muito bem, temos aqui o nosso quadro. Deixa eu colocar aqui, vamos colocar um exemplo. Como é que eu falaria, por exemplo, a música de Beethoven, né? Beethoven, não me lembro exatamente como é que se escreve Beethoven, se não me engano é B-E-T-H-O-V-E-N, mais ou menos isso, não me lembro agora, tá? Me perdoem. Mas deixa eu colocar um outro aqui. Deixa eu ver aqui um bom exemplo para colocar para vocês. Um exemplo simples, bora. A bicicleta, né? Exemplo clássico. A bicicleta de Marcos. Muito bem, nós temos essa pequena oração, essa frase aí. Bicicleta de Marcos está quebrada. Se eu quisesse colocar essa frase em inglês, traduzir para o inglês, porém no caso possessivo, como é que ficaria? Primeiramente, você tem que atentar para isso aqui. O caso possessivo, ele iria abranger daqui até aqui. É a bicicleta de Marcos. Só isso, tá? Não haveria mais nada. Apenas isso aqui. A bicicleta de Marcos está quebrada. E claro, você iria traduzir toda a frase, mas apenas essa parte aqui da oração, é que você iria colocar na forma do possessivo. Como é que ficaria? Vamos lá. Ficaria assim, ó. Marcos. E aí, como o nome dele tem S, eu posso colocar apóstrofe S ou só apóstrofe, tá? Pode ser um dos dois. Marcos Bike, tá? Pronto. Já coloquei no caso possessivo, a bicicleta de Marcos. Está, no caso é is, né? Está, is broken. Broken é quebrado. Algo está quebrado, tá? Is broken, tá no particípio aqui. Marcos' bike is broken, tá bom? E aí você vê aqui que não é tão difícil você entender o caso possessivo. Outro exemplo, vou colocar aqui. Os
Não, as casas das garotas são grandes. As casas das garotas são grandes. Você vê a mesma coisa. Você vê aqui, ó, do início, as casas das garotas, né? As até garotas. Esses são grandes, já vamos dizer assim, é um complemento que vem logo após o caso possessivo. Isso aqui não é necessário aqui, no caso, passar para o possessivo. Claro, você vai colocar em inglês, mas não é preciso colocar no possessivo isso aqui. Tá? É isso aqui que te interessa. As casas das garotas. Então, olha só como fica. The girls. E aqui está no plural. Então, como está no plural, é obrigatório só o apóstrofo. Opa! Só o apóstrofo. Não pode fazer como eu coloquei ali, né? Porque aqui, se eu quisesse, eu poderia ter colocado um S. Bem aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Mas aí eu deixei assim porque já tinha o S, não é obrigatório. Mas aqui eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, está errado, porque está no plural. Tá? Tem que deixar só assim. The girls' houses are, porque está no plural, são as casas, né? Are big. São grandes. Então você vê aqui esse exemplo de caso possessivo. Tá? Agora colocar, olha essa pergunta aqui. Agora vamos passar para aquela questão das palavras interrogativas. O que são palavras interrogativas? Ou alguns gostam de chamar de pronomes interrogativos. São palavras que iniciam a pergunta e que, vamos dizer assim, né, fazem questionamentos acerca de questões básicas, né? Quem, onde, porquê, quando. Então, por exemplo, vou só colocar isso aqui. Ó. Who is that girl? Who is that girl? Vamos dizer que alguém esteja perguntando, né? Para uma outra pessoa. Who is that girl? Quem é? Né? Who significa quem. Quem é aquela garota? E você fala isso aqui, ó. She is Marcos girlfriend. Tá? Então você vê o seguinte. Aqui você tem, né, aquilo que nós já vimos. Who, que significa quem, tá? Uma palavra interrogativa. E aqui nós temos o caso possessivo também. Ó. Quem é aquela garota? Ela é Marcos' girlfriend, a namorada de Marcos. Tá? Aí vou colocar mais alguma informação aqui. She plays the piano very well. Olha só, agora ficou show, porque aqui nessa frase, vamos dizer aqui, nessas duas aqui, who is that girl? Who? Palavra interrogativa. Quem é aquela garota? She is Marcos' girlfriend. Ela é a namorada de Marcos. Marcos' girlfriend. She plays the piano very well. She plays. Play, verbo tocar, né? Tocar um instrumento. Então você tem um verbo aqui. Então nós aqui, só aqui nós estamos vendo já a palavra interrogativa. Ah, mas eu não me lembro quase nada. Dê uma olhadinha na última aula, nas outras aulas. Né? Na verdade não foi na última aula, foi em aulas anteriores, foi logo depois do caso possessivo. Tá? E aí você vai ver que tem o who, vai ter o when, what time, ok? Então isso aqui é importante também você memorizar, você estudar, você treinar. Tem os exercícios do livro na seção de grammar, tá? Você tem que lembrar, o livro de vocês tem um texto que aborda, que tem elementos do assunto da unidade, vai ter os exercícios de interpretação de texto e depois vai ter a parte de grammar, de gramática, que é a explicação justamente de algumas questões técnicas que vocês viram no texto. Deu para entender? Então você precisa também praticar pelo livro. E logo no final do livro, quando acaba as unidades, você vai ter os exercícios extras de cada unidade. Então, por exemplo, acabou a unidade 12, você vai iniciar os exercícios extras, vai ter exercício extra da unidade 1. Então, quando você estiver fazendo a unidade 1, você pode ir lá nos exercícios extras, como a gente fazia em sala de aula. Tá certo? Então, aqui eu já coloquei um outro exemplo. Vou colocar uma outra frase aqui para ver se você consegue
traduzir. Isso aqui é uma preparação para a sua atividade, tá bom? Então vamos lá. They are Robert's friends. Aqui. They are Robert's friends, but what are they doing? Vou dar uma dica aqui para você. They, doing, seria fazendo, tá? But é mas, você sabe disso. Você já viu isso aqui várias vezes, né? What é uma palavra interrogativa. Então aqui, ó. They are Robert's friends, but what are they doing? They are studying math. Você conseguiria traduzir para o português essa frase aí? Essas duas, no caso, essas duas frases aí, essa oração e tudo mais. They are Robert's friends, but what are they doing? They are studying math. Qual seria a resposta aqui? Tempo. 1, 2 e 3. Você tem mais ou menos alguma noção? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar em laranjado. Olha só. Opa, não. Deixa eu voltar aqui para o azul. Certo. Eu vou colocar um outro texto aqui logo embaixo para você entender. Outra caixa de texto. Pronto, agora dá para colocar no laranjado. Agora. A tradução é importante. Quando você vê uma frase, uma oração muito grande, uma sentença, o que você tem que fazer? Você tem que ir por partes. Tá? Você tenta entender o todo, você dá uma lida, tenta entender o todo, mas aí você vai por partes. Primeiramente, vamos pegar aqui, ó, daqui até aqui. They are Robert's friends. Robert's friends. They are, você sabe que they are eles, né? Eles são amigos de Robert. Ok? Eles são os amigos de Robert. Tá? Mas, o que eles estão fazendo? Tá? Mas o que eles estão? O que, né? No caso aqui, what seria a tradução de o que. Então, se você pensou mais ou menos assim, você conseguiu entender o sentido da frase. Mas o que eles estão fazendo? They are studying math. Isso aqui seria, né, bem mais fácil. Eles estão estudando matemática. Justamente porque o verbo study, que aqui eu coloquei no presente contínuo, na verdade vem do verbo to study, né? O study, que significa estudar. Então você vê aí que não tem tanta dificuldade, não. Se você prestar atenção nas aulas, você consegue entender a lógica das perguntas, as lógicas das questões, e você vai poder realizar uma boa prova, um bom simulado e uma boa atividade. E essa atividade ela já vai estar disponível para você responder, ok? E ela vale pontos nesse bimestre. Por isso, boa sorte. Espero ter ajudado. And bye bye, people. See you next time.